Baruch Shem Kavod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos, em particular neste dia, neste maravilhoso dia, que é o dia de Shabbat, dia esse que o Eterno chama de meu santo dia, compartilhar estudos com você de uma das 54 porções que fazem parte da Torá, que é a palavra do Eterno. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, é uma honra tê-lo conosco. Eu que estava já há um tempo, praticamente um mês aí, digamos, afastado, das atividades aqui no canal, devido eu ter me ausentado para ajudar minha esposa com a minha querida filhinha, Hadassah, que realmente é bastante trabalho nesse momento inicial e que conforme o passar dos dias, das semanas, a gente já vai se ajustando, graças ao Eterno, tá bom? Eu agradeço a todos pelas tefilot, pelas orações, da mesma forma daqui, sempre em tefilot, por cada um dos nossos irmãos que nos prestigiam com a sua participação aqui conosco, caminhando juntamente conosco em Teshuvá, tá bom? Estava com muita saudade de poder fazer os estudos e compartilhar estes estudos com todos vocês, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um sempre, tá? Ok. Então, o estudo de Atos também, só que abrindo um parênteses, a gente vai estar retomando logo, tá bom? Calma, vamos começar pela primeira marcha, depois a segunda e assim por diante, senão é assim que o carro desenvolve, tá bom, minha gente? E eu fico muito feliz, digo isso novamente, porque a gente faz todos os estudos aqui com muito amor, com muito carinho, e sempre procurando fazer o nosso melhor para compartilhar da melhor maneira possível estes estudos, tá bom? Sinto-me muito honrado diante do Eterno por essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Nesse momento, convido, antes de nós apresentarmos aqui a porção que estaremos estudando neste Shabbat, em particular aqui no Kabbalat Shabbat, no recebimento do Shabbat, eu convido a todos para, já que estamos no período de contagem do Omer, Sefirat HaOmer, então vamos fazer a contagem, uma vez que já aconteceu o pôr do sol, pelo menos em muitos lugares, tanto no Brasil, aqui no país, quanto em outros países, certo? Então vamos fazer a contagem do Omer. E eu convido você para juntos recitarmos, tá bom? Que diz assim. Eu vou ler aqui em hebraico, tá certo? Logo abaixo você tem a transliteração e na coluna aqui à direita você tem a tradução. Então eu vou seguir essa ordem. Eu vou ler em hebraico, em seguida a tradução. Que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Traduzindo: abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos seus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Omer. Baruch Hashem. Aqui o próximo slide. Estamos no 30º dia da contagem do Omer. Portanto, já nos aproximando cada vez mais da celebração de Shavuot, a festa das semanas, e que também é celebrado a entrega da Torá. Vamos ler juntos aqui, em hebraico. Hayom Sheloshim Yom La Omer. Hoje é o dia 30 do Omer.
Então, que maravilha, né? Estamos aqui. Realmente, para quem não sabe, né, o que é a contagem do Sefirat HaOmer, é realmente os feixes, né, de trigo que eram colocados juntos ali e dessa forma realizando assim a contagem. Essa é uma mitzvah, essa é uma ordenança do Eterno que é interessante, ela é muito simples, né? Realmente é uma questão de realizar a contagem todos os dias. E dessa forma a gente vai ficando com aquela grande expectativa, né, do dia do recebimento da Torá, relembrando, trazendo à memória os nossos irmãos em Teshuvá que saíram do Egito e caminharam rumo a Canaã. Então foi dado já desde aquele tempo essa mitzvah, e que em particular aqui nos apresenta basicamente o nascimento, o início do povo de Israel, que está justamente entre Pesach, a partir de Pesach até Shavuot, que estamos nos aproximando inclusive, certo? É nesse período de contagem que se conclui na entrega da Torá por parte do Eterno ao povo de Israel, juntamente com pessoas de outras nações que estavam juntamente com eles. É nesse cenário que nasce o povo de Israel, entende? Inclusive na porção que estaremos estudando, que é a porção de número 31, Emor, é uma porção toda especial, assim como todas as outras, certo? Todas as 54 porções são especiais. E nessa tem uma característica interessante, que é a porção Emor, que é como que se o Eterno condensasse nela todos os assuntos da Torá. É interessante isso, né? A gente vai verificar, não em todos os aspectos, porque não tem como, né, verificar isso em detalhes em um único dia, em um único Shabat. Nós faremos isso de ciclo a ciclo, tá bom? Então eu não sei quantos ciclos você tem já estudando as porções da Torá, portanto a palavra do Eterno. Mas se você está começando agora, prepare o seu coração, certo? E buscando sempre conhecer mais o Eterno para praticar suas instruções, tá bom? Ok. Vamos à porção deste Shabat que o Eterno nos convida, né, para sentarmos diante dele e ouvirmos a sua voz, tá? Não é a voz do irmão Raimes, não, é a voz do Eterno, tá? Quando eu digo voz, não estou falando dessa questão sonora aqui, não. Quando eu digo voz, me refiro à palavra do Eterno, a sua Torá. Tudo bem? Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar a porção Emor. Emor, né? É uma palavra que nós encontramos muitas vezes na Torá, e não só na Torá, mas em todo o Tanar. E sempre o Eterno, antes de falar com Moshe, normalmente ele usa essa expressão aqui, ó, Emor, que significa fale ou diga. Nós vamos ver isso nos textos adiante, tá bom? Eu acredito que o seu coração já está pronto, então vamos dar início aos textos, né, que vamos estar abordando neste recebimento do Shabat, que é o Kabbalat Shabat. Então nós trouxemos como tema, só para recordar aqui aos nossos irmãos, que o nosso tema do nosso estudo é a formação dos sacerdotes do amanhã. A formação dos sacerdotes do amanhã. E quando eu digo assim, ora, mas calma, né? Não vamos criar polêmica, né? Calma. Quando eu falo da formação dos sacerdotes do amanhã, não estou me referindo necessariamente às pessoas que se apresentam como da tribo de Levi, portanto, também
descendentes de Aharon, não estou me referindo a essas pessoas. Quando eu digo Kohanim, sacerdotes, estou me referindo a cada um de nós, ser humano, portanto, que precisamos ser todos os dias, a cada instante, a cada minuto, sacerdotes, Kohen ou Kohanim, sacerdote, deste Mishkan que é você mesmo, que sou eu. Eu preciso ser Kohen, sacerdote, nesse Mishkan que sou eu mesmo. Nós já estudamos sobre esse assunto em momentos anteriores e estamos trazendo à tona novamente, só que com um aspecto que nós não abordamos naquele período, né? Quando falamos, por exemplo, na porção terumá, a porção contribuição. Naquela porção, nessa maravilhosa porção terumá, falamos exatamente sobre isso. O nosso corpo como Mishkan, como tabernáculo do Eterno, que inclusive Shaul, conhecido pelas nações como Paulo, Polos, ele apresentou em uma de suas cartas exatamente isso, que o nosso corpo é Mishkan do Eterno. Então, se é Mishkan, você é Kohen, sacerdote, nesse Mishkan. Assim como eu preciso ser Kohen nesse Mishkan, que é o meu corpo, certo? Que é essa estrutura, que é esta vida. Eu espero que você esteja compreendendo isso. Então, quando eu digo sacerdote, estou me referindo a cada um de nós, mesmo não necessariamente sendo nós da tribo de Levi. Tudo bem? Então, já estamos aqui fazendo a aplicação das lições, de tantas lições que o Eterno nos ensina na Torá, em particular a respeito dos sacerdotes, dos Kohanim. Tá bom? Então, ao longo da leitura, você vai compreender mais ainda, vai ficar muito mais claro o que eu estou falando aqui nessa introdução. Tá certo? Então vamos ao texto, vamos iniciar, né? Sem mais delongas. Vamos lá. Vaikra, Levítico, capítulo 21, verso 1, que diz assim: Vaiomer, e disse Adonai. Aqui de início você já encontra novamente, olha, aqui a palavra emor, que na verdade vai aparecer aqui, ó, emor, né? Do jeito que eu estou falando aqui, emor. Aqui está flexionado. Vaiomer, e disse Adonai el Moshe, para Moshe. O que foi que ele disse? Emor, fale, ou então diga, traduzir aqui como fale, né? Fale el Hakohanim, para os sacerdotes. Bnei Aharon, filhos de Aharon, veamartá. Olha só, e diga. Interessante a repetição do Eterno. E disse, fale e diga. Olha só. Alechen, veamartá alechen, e diga para eles. Lenefesh lo itamá beamav, por nenhuma alma, isto é, por nenhuma pessoa do seu povo, se tornarás impuro ou impróprio. Então, incrível a forma como o Eterno fala com Moshe, para que Moshe repassasse essa instrução para os Kohanim, para os sacerdotes, no plural. Tá? Aqui não é o Kohen Hagadol, não é o sumo sacerdote, não. Está falando dos Kohanim, os sacerdotes. Portanto, como o próprio texto diz, aqui a gente encontrou, os filhos de Aharon. Sublinhei aqui, ó, tá? Para ficar bem destacado para você. Bnei Aharon, os filhos de Aharon. Então, o Eterno aqui nesse momento não está dando essa instrução para Aharon, que era o sumo sacerdote, mas para os filhos de Aharon. E aqui trago à tona novamente o nosso tema do nosso estudo,
certo? A formação dos Kohanim, dos sacerdotes do amanhã. Então, antes de nós falarmos propriamente dos sacerdotes em si, do que o Eterno disse para eles sobre não se tornar impuro por nenhuma alma, por nenhuma pessoa do povo, e aí a gente vai ver os detalhes disso, o que o Eterno está dizendo. Mas eu trago, antes de nós falarmos dessa parte específica do Eterno, falar justamente do que a gente propõe como tema, que é os filhos de Aharon. Coisa que a Torá não entra muito em detalhes, porém. Então a gente percebe no texto que se os filhos de Aharon, tirando Nadav e Avihu, que nós já estudamos em porções anteriores, né, que perderam suas vidas por acender um fogo não autorizado diante do Eterno e diante do povo de Israel, tiveram suas vidas ceifadas. Fogo saiu da presença do Eterno e consumiu eles, tirou a vida deles. E todos dentre o povo de Israel foram testemunhas disso. Tá? Então, veja só. Os dois filhos de Aharon que ficaram, certo? E que, portanto, ao que dá a entender, seguiram as instruções de Aharon e bem como da mãe deles. A gente percebe que para chegar a esse patamar de se tornarem Kohanim, sacerdotes, é preciso realmente uma educação, e com toda a certeza eles tiveram essa educação, essa instrução por parte de Aharon e sua esposa. Tá? Então, a gente vê aqui o cuidado sobre a instrução dos filhos de Aharon. O Eterno agora ele se preocupa com os filhos de Aharon e não apenas com Arão, né, com Aharon. E a gente vê essa preocupação do Eterno, que ele repete várias vezes aqui a palavra emor, que eu coloquei aqui em vermelho, destaquei em vermelho no texto, tá? Aqui você tem uma vez emor, que está flexionado com vaiomer, né? Novamente emor. E aqui novamente, ó, o Aleph, Men e o Reish. Portanto, só nesse passuque, só nesse versículo, nós temos 3 vezes a palavra emor. Diga, diga, diga. Ou fale, fale, fale. E esse é um versículo que fala, novamente, especificamente para os filhos de Aharon. Neste sentido, veja bem, é preciso ter justamente essa consciência a respeito da formação dos pequeninos hoje, que serão os adultos do amanhã. É disso que eu estou falando. Então, antes de falar do que o Eterno está falando realmente para cada um deles, dos Kohanim, dos filhos de Aharon, vamos falar aqui um pouquinho desse cuidado do Eterno em dar essa instrução para os filhos de Aharon. Então, a formação, a criação, a educação dos filhos, e isso nos remete, isso nos traz à memória um texto muito conhecido, pelo menos por quem já caminha em Teshuvá, né, principalmente. Você que está iniciando agora o seu caminho de retorno ao Eterno, certamente é um texto muito conhecido também para você, que eu trago aqui nesse momento. Vamos falar um pouquinho dessa questão, tá? Dos filhos, já que o texto traz aqui o cuidado do Eterno para com os filhos de Aharon, dando instruções a eles sobre o que deveriam fazer. Então veja bem, em Dvarim, capítulo 6, verso 4, ora, o Shema, ouve, né? Preste atenção. Eu sei que é muito conhecido. Agora, vamos ver aqui alguns aspectos no Shema em que trata, especificamente a gente vai focar aqui na questão dos filhos, tá? Porque veja bem, olha só,
antes de nós iniciarmos esse texto do Shema, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Tá? Nós temos aqui, participando desse estudo, muitos pais, muitas mães e muitas crianças também. Eu tenho certeza disso. Tem crianças participando desse momento. Tem adolescentes que já estão se projetando para uma fase adulta, que já se aproxima, né, a passos, realmente a cada dia se aproxima essa fase adulta. E essa criança que está aí ao seu lado, o papai, mamãe, né? Essa criança que está aí com você e que está sobre a sua responsabilidade, ela precisa ter um cuidado todo especial, realmente, por parte ou do pai, ou melhor, do pai e da mãe, né, preferencialmente. E caso não tenha mais os responsáveis por essa criança, por esse adolescente, seja os avós, sejam os tios, seja alguém que responda por eles, precisam ser orientados a respeito de como proceder para serem sacerdotes desse Mishkan que é cada um deles. Você está entendendo? Assim como os filhos de Aharon, que foram preparados por ele para serem Koanim, sacerdotes no Mishkan. Então o Eterno nos traz essa lição, o que aparentemente parece que eu não sou da tribo de Levi, portanto nem ao menos nasci no território de Israel, não tenho nenhuma raiz judaica. Então significa que esse texto que fala sobre os sacerdotes não se aplica a mim, não tem nada a ver comigo. Calma aí, meu irmão, muito pelo contrário. Conforme eu já abordei no início, certo? Nós somos o Mishkan do Eterno. Então, se somos e o Eterno quer habitar em nós, então todo Mishkan tem um sacerdote nele. Mas aí que está a questão. Será que cada um de nós estamos agindo como sacerdote desse Mishkan que somos nós mesmos? E mais, que é o ponto central de hoje, a respeito dessa consciência de formar novos Koanim, sacerdotes, que sejam sacerdotes neste Mishkan que é eles mesmos. Tá? Essa é a questão. Então, sobre isso, sobre essa formação, cada pai, cada mãe tem dentro dos seus costumes, da sua cultura, da sua linguagem, certo? Que é algo regional, né? E aí isso é uma questão que vai de cada família. Contudo, a Torá é única, ela não muda, certo? Ela não sofre reformas nem nada disso. A questão da Torá é a seguinte: a cada ciclo que nós vamos estudando, nós vamos percebendo novas lições. É como se nós estamos agora preparados para um novo patamar de compreensão, de aprendizagem e, portanto, prática do que o Eterno tem a nos ensinar naquela porção específica. Nesse Shabat que o Eterno nos concede com a porção Emor. Tá certo? Então vamos falar um pouco sobre isso. E aí, inevitavelmente, vem à memória de cada um de nós o texto do Shema, que é uma porção posterior, né? Que é uma porção bem lá na frente, Vaithanan. Então vamos voltar aqui ao texto. Vamos ler aqui o texto do Shema. Como a gente vai formar ou proporcionar uma boa formação para os pequeninos. E ainda que talvez você, meu irmão, que ainda não tem um filho, uma filha, mas quem sabe você tem um sobrinho que você já conversa com ele, né? Já tem claro, a permissão dos pais e tem essa intimidade no sentido de poder orientar, né? Então, você também pode fazer isso. Pode orientar essa criança. Bom, esse adolescente. Vamos ao texto do Shema, Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel.
Shema, quer dizer, ouve, Israel, ou preste atenção, eu coloquei aqui na tradução, tá? Ouve ou preste atenção, Israel. São palavras de Moshe falando para uma outra geração, que são os filhos daqueles que saíram do Egito, tá? Ele está agora retransmitindo tudo que aconteceu e que na época eles eram pequeninos, agora são adultos. Ouve, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai nosso Elohim, Adonai Echad, Adonai é um. Então nós temos, ouve, Israel, Adonai nosso Elohim, Adonai é um. Olha que interessante, né? Então, primeira coisa, para a formação dos futuros Kohanim, seus filhos, seus sobrinhos, os pequeninos que estão sob a sua responsabilidade, você que está aí nos acompanhando. Primeira coisa, ouvir, prestar atenção, tá certo? Olha que interessante. Então, se nós não pararmos para ouvir a palavra do Eterno, as suas instruções, não tem como. Então, ou nós paramos e ouvimos, ou prestamos atenção, ou então ficamos apenas com as nossas próprias ideias. O ser humano egoísta, longe do Eterno, ele é egoísta, só ouve a si mesmo, não presta atenção à palavra do Eterno, entendeu? Então, simplesmente quer propagar as suas próprias ideias. Mas aquele que caminha em Teshuvá preocupa-se em ouvir a voz do Eterno, isto é, a Torá. Tá? E ao ouvir o Eterno, ele considera em sua vida que o Eterno, aqui ó, as 4 consoantes do nome do Eterno, 2 vezes neste versículo, por sinal, né? Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. O Eterno é Echad, ele é um. Primeira coisa, na formação dos novos Kohanim, o Eterno se preocupa com cada um deles e, portanto, nós devemos também ter essa mesma preocupação, considerar que o Eterno é um em nossa vida, em nosso modo de viver. Considerar que o Eterno é um é uma questão muito incrível, porque, veja bem, vamos fazer aqui uma contagem a respeito dos valores numéricos de cada uma das letras que constituem a palavra Echad, né? Nós temos aqui a letra Aleph, nós temos aqui a letra Het e a letra Dalet. 3 letrinhas formando a palavra Echad. Deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente não esquecer aqui os números, né? Aqui o Aleph vale 1. Olha aí, para quem já iniciou os estudos do hebraico, né, no canal, disponível para todo mundo, gente, tá? 1. O Het vale 8. Vou tentar fazer um 8 aqui, gente. Eu faço 8 assim, ó. Não sei se você faz assim. Pronto. E o Dalet, ele tem valor numérico 4, né? Porta, 4. Pronto. Vamos somar, né, cada um deles. 8 mais 1, 9. 9 mais 4, 9 mais 4, 13. Né? 13. Olha que interessante, porque 13, deixa eu colocar aqui, igual 13. Vou colocar para cá. Igual 13. Olha que interessante. Então, existe uma outra palavra em hebraico, e não só uma, mas várias. Eu trouxe aqui uma que tem o mesmo valor numérico que a palavra Echad, conforme a gente acabou de ver aqui. Tá? Echad, somando os valores numéricos de cada uma das letras, nós temos o número 13. Chamamos a isso de valor numérico da palavra. Tá bom? Valor numérico, que é 13. Para acharmos a raiz numérica, basta somar estes 2 dígitos aqui, ó.
Então ficaria 3 mais 1, 4. Aí seria a raiz numérica. Mas calma, vamos por parte. Então, qual é a palavra que também tem valor numérico 13? Olha aqui ao lado. A palavra Ahavá. Ahavá, que quer dizer amor. Olha só. Então, considerar que o Eterno é um é uma questão de amor ao Eterno. Abrir o coração para Ele. Uma das grandes lições que precisam ser ensinadas aos futuros Koanim, aos futuros sacerdotes. Esta criança que está aí do seu lado, esse jovem rapaz, esse adolescente, essa moça, essa jovem adolescente que está aí com você. Entendeu? Que precisa ter as orientações necessárias para serem bons Koanim nesse Mishkan que é cada um deles e que o Eterno quer habitar em cada um deles. Olha que interessante, né? Então, quando a gente percebe isso, automaticamente isso bate de frente com certas religiões. A gente não vai aqui citar nomes, você sabe, né? Você que já passou por isso, que já teve uma passagem por isso ou conhece, algumas religiões não tem o Eterno como um, tá? Não tem. Mas, se realmente amamos ao Eterno, Ahavá, temos ele como um. Ele é um, tá? Então, olha que interessante, né? Inclusive, só aqui um parêntese, né? Além disso, gente, todas as letras que formam esse versículo, somando o valor de cada uma delas, nós vamos ter como valor numérico de todo esse versículo a soma de 1118. Valor numérico, 1118. E raiz numérica vai dar 2. Portanto, as 2 tábuas da Torá, escritas pela mão do Eterno. Olha que interessante, né? Então, quando o Eterno se preocupa com os filhos de Aharon, na formação deles, dando instruções para ele, isso nos dá orientações para que os adultos, nós adultos, nos preocupemos com os pequenos, né? Os menores, os pequenos, tá bom? Então, veja só aqui o próximo texto, que é o verso 5, seguindo, né, o Shema. E segue: Ve'ahavitá, e amarás et Adonai, e amarás Adonai, Elohecha, teu Elohim, bechol levavicha, com todo o teu coração. Olha só, quando fala coração, gente, por favor, não é esse órgão aqui, né? No lado esquerdo do peito. Quando fala coração, está falando do mais profundo ser. Aquilo que na essência é você, é eu, entendeu? É isso. Com todo o teu coração. O verhol, com todo, nafshicha, com toda a tua alma. Olha só, quando fala alma, está falando de vida, tá certo? Com toda a tua vida, com toda a tua alma. Tá? O berhol meodecha, e com todo o teu muito. Também meod, além de muito, pode ter o significado de força. Por isso, em algumas traduções você vai perceber com todas as tuas forças, e em algumas outras com todo o teu ser, com todo o teu muito. São significados, tá? Não tem problema não é erro de tradução, não se preocupe. Tá? Então eu coloquei as duas formas aqui, ó, com todo o teu muito, com toda a tua força, isto é, com tudo aquilo que você pode se dedicar ao Eterno, se entregar a Ele, que assim seja. Faça isso, tá? Com todas as tuas forças, com todo o teu muito. É isso. Agora, preste bem atenção. Verso 6. Verhu
verrau hadevarim, e estas palavras, haele, asher anochi metzaucha hayon alevavecha, e estas palavras que hoje te ordeno estarão sobre sobre o teu coração. Olha que incrível, porque se nós fizermos uma leitura corrida, né, desse texto, desconsiderando inclusive os detalhes do hebraico, que traz grandes lições para nós, esse al aqui, que quer dizer sobre, também traz o significado de algo que é por cima, que está acima, que é superior, entendeu? Então, que as palavras do Eterno, naquele momento ditas de Moshe para o povo de Israel, que elas estivessem sobre o coração daqueles que estavam ouvindo ele, e não por baixo do coração deles. E quando fala coração, também remete a desejo. Olha que incrível. Então, que as palavras do Eterno estejam sobre o teu coração, estejam acima no teu coração. Isto é, que o ponto mais alto que o nosso coração deseje, de forma mais elevada, as instruções do Eterno. Tudo bem até aí, meu irmão? Tá dando para entender? Estamos falando sobre a formação dos Koanim, dos sacerdotes. Tá bom? Só repetindo aqui. É o que nos trouxe aqui o texto do Shema. Para você, né, que chegou agora, quem sabe. Mas estamos lendo o texto do Shema, mas é a porção Emor. Calma. É o contexto do que estamos lendo aqui. Tá bom? Voltando aqui o texto, seguindo. E aí vem o verso 7. Preste bem atenção. Olha o que diz o verso 7. Veshnantan, e as ensinarás. Esse as aqui, essa tradução, as se refere às palavras, tá? Que é a devarim, palavras. E as ensinarás, Veshnantan, levanecha, vedbartan ban beshvetecha bevetecha, uvelertecha vaderer, uveshorbecha uvecomecha. E ensinarás. E quando essa palavra interessante, ela é muito rica, gente, tá? Porque ensinar aqui, ela está flexionada, veshnantan, e as ensinarás, mas a raiz dessa palavra aqui, já tirando todas as flexões dela, é shanan, que significa exatamente o que está aqui, ensinar, e além disso eu trouxe aqui entre parênteses várias nuances dessa palavra, porque para você perceber a riqueza do hebraico de significados e o quão a gente pode aprender com o Eterno através disso. Veja bem, ensinar significa aguçar, afiar, ensinar incisivamente e com dedicação. Tudo isso em Veshnantan. Olha que incrível. Veshnantan, tudo isso. E aqui uma ilustração, né? Aqui um adulto com uma Bíblia ensinando aqui, né, uma garotinha, talvez sua filha, sua sobrinha, quem sabe. Então, ensinar, olha só, o que é ensinar? É aguçar, entendeu? É fazer com que aquela criança comece a perceber a maneira sobre como nós lemos a Torá, como nós lemos a palavra do Eterno. Então, aguçar é trazer à tona essa forma de colocar o coração nos textos em que nós lemos da Torá e fazer ele perceber que existe muito mais a aprender do que meramente, superficialmente se pode ler na Torá. Entendeu? Então, aguçar, afiar, esse afiar aqui, inclusive eu lembro, eu não sei se você chegou a ter essa palavra no seu dia a dia há um tempo atrás, sobre afiar, né? Por exemplo, quando alguém estudava para uma prova e aí já estava pronto para fazer a prova porque estudou já tudo certinho,
E aí a pessoa dizia, agora estou afiado para fazer aquela prova. Isto é, eu estou pronto para fazer aquela prova. Tá? Então é justamente isso. Ensinar também tem sentido de afiar, de deixar, tornar essa criança, esse adolescente, pronto para o amanhã. Tá certo? É claro, a formação de um não é exatamente igual à formação de outro, porque o modo como os pais vão agir com essa criança, com esse adolescente, é muito particular de cada família, certo? Contudo, seguindo sempre as instruções do Eterno, tá bom? Ensinar incisivamente quer dizer com firmeza, com dedicação, não ensinar de qualquer jeito. Na verdade, só é ensino quando se é feito uma dedicação naquilo que se faz, tá bom? Ensinar de forma incisiva, firme, tá? E ensinarás aos teus filhos, e delas quem? As palavras. Olha aí a questão do contexto, tá? Inclusive, sempre a gente procura fazer isso nos estudos de Atos, né? Que é feito, como eu sempre falo lá, leitura interpretada no seu contexto original. Então, contexto, gente, você está lendo aqui algo que te remete àquilo que você acabou de ler, tá bom? E delas, das palavras, falarás assentado em tua casa. Gente, assentado não é a mesma coisa que sentado. Tá bom? É preciso perceber essa diferença aí. Não necessariamente quer dizer que alguém que está assentado necessariamente está sentado, por exemplo, em uma cadeira como eu estou aqui agora. Entendeu? Assentado quer dizer na tua habitação, assentado em tua casa, na tua habitação. Então, falar da palavra do Eterno no ambiente do lar. Do ambiente do lar. E quando andares pelo caminho, certo? Isto é, seja você em repouso, em casa, seja andando pelo caminho, olha só que incrível, né? Seja em repouso, seja em movimento, e ao deitar, descansando, e ao levantar, né? Acordando. Então, são os momentos, digamos, mais importantes do dia, são esses aí. Assentado na casa, ou andando pelo caminho, deitando ou levantando. São os 4 momentos que nós temos durante o dia, né? Todos nós passamos por esses 4 momentos diariamente, tá? E aí eu trago aqui para o nosso estudo essa expressão aqui inicial do verso 7, Veshnantan. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, tá? Olha só, recordando, estamos falando sobre a formação dos Koanim. O Eterno se preocupa com a formação dos Koanim, dos sacerdotes, futuros sacerdotes, que são as crianças hoje e também os adolescentes, tá? Que precisam ser muito bem projetados para o amanhã, terem boas referências, seus pais, seus parentes de mais idade, seus avós, seus tios, tá bom? Vamos pegar aqui, vamos fazer uma leve cirurgia, né, entre aspas. Veshnantan, vamos para o próximo slide, vou levar para lá essa palavra, essa expressão, melhor dizendo. Tá aqui, Veshnantan, e as ensinarás. Preste bem atenção. Aqui eu vou comentar algo que não dava para utilizar, para fazer o comentário, melhor dizendo, por não ter aqui esses recursos que eu vou apresentar agora. Então veja bem, essa ilustração aqui traz muito bem aquilo que eu poderia comentar no slide anterior, mas uma imagem já diz tudo, né? Você percebe aqui um rapaz, um pai com seu filho, tá certo? E eles estão lendo aqui, por exemplo, ao que dá a entender, o Tanar. Vamos imaginar aqui uma das porções da Torá, né? Uma das porções, quem sabe a porção Emor, né? Ou quem sabe qualquer outra porção. Mas a questão essa ilustração me chamou muito a atenção, porque ela representa que, pelo que o pai está apresentando aqui ao seu filho no texto do que ele está lendo, que tem uma questão aqui. Vamos imaginar
O que é esse ensinar, sobre aguçar, né? Afiar, ensinar incisivamente? O pai, ou a mãe, ou o adulto, vamos colocar aqui, ele coloca uma questão diante desse garoto aqui, né? No caso o pai dele aqui, perguntando, por exemplo, ora, por que Jacó, teve tal atitude naquela situação? E aí o pai faz o gesto aqui com a mão, né? Ó, o texto está dizendo isso, mas por que você acha? E aí o garoto, né? Ou a garota, né? Se for uma menina aí com você, ela vai ter a sua curiosidade, o seu raciocínio, o seu modo de pensar aguçado. Ele ou ela será provocado, no bom sentido da palavra, nesse sentido aqui, ó. Aí, aguçar, lembra, despertar. Despertar o quê? A forma de raciocinar a respeito dos textos da Torá e que, portanto, através deles o Eterno fala conosco. Entendeu? É preciso que esse modo de pensar, de ver o texto, seja despertado nos pequeninos, nos adolescentes. Eles precisam perceber que ler a Torá não é a mesma coisa que ler, por exemplo, como é que chama aquelas revistas de super-herói? Como é? Eu quase não falo essa palavra. HK, não é isso? Mangá, eu acho que deve ser isso, mangá. Não é. Ler a Torá não é como ler uma revista de super-herói, né? Não, muito pelo contrário. Quando você lê a Torá, você sempre percebe algo novo. Mas para isso é preciso ter o seu coração e a sua mente despertada para isso. Tá? Então é por isso que é necessário, e aqui vem um segundo ponto, é necessário instigar este pequeno, este caton, este pequenino, aguçar a sua curiosidade, instigá-lo, provocar no bom sentido ele, para que ele venha a, por si só, ao ler a Torá, consiga perceber alguns detalhes. E é claro, conversando com o seu amigo, conversando com alguém que quem sabe que tem mais ciclos da Torá que ele, vai perceber que existem alguns detalhes que realmente só quando a gente conversa com alguém, quando troca umas ideias, né, quando a gente senta para ouvir alguém mais experiente, que a gente começa a perceber outros detalhes. Inclusive como eu sempre percebo aqui grandes detalhes nas aulas de todos os professores, né? Então eu aprendo com cada um aqui dos professores. Também quando os nossos irmãos escrevem aqui no chat, de bom coração, a gente vê ali percepções ali muito interessantes, né? Importante você às vezes expor, né, a sua forma de pensar, a sua ideia, e a gente acompanhando ali no chat começa a perceber a evolução de cada um dos irmãos em Teshuvá. Então, com toda certeza, gente, Aharon, assim como este pai que está instigando, aguçando a mente deste garoto aqui, Aharon da mesma forma procedeu assim com seus filhos. Agora é claro, chega o momento da fase adulta, como foi o caso de Nadav e Avihu, que decidiram por si só acender um fogo não autorizado diante do Eterno, colocando em risco suas próprias vidas. Aí é complicado, entendeu? Então isso custou a vida deles. E Aharon não deveria se sentir culpado pelo que aconteceu com eles, porque com toda certeza Aharon cuidou, juntamente com sua esposa, da educação deles, a respeito do que é o Eterno, de como eles conheciam o Eterno, suas instruções que tinham até então. Naquele momento em que a gente percebe o Eterno já havia entregado a Torá, já havia dito os 10 pronunciamentos, estavam todos ali cientes a respeito de tudo que o Eterno tinha feito, viram as maravilhas que o Eterno fez no Egito,
viram o Yam Suf, o mar de juncos, ser aberto e passaram pelo Yam Suf a pé enxuto. Entendeu? Então tudo isso eles viram. Nadav e Avihu, me refiro. Contudo, tomaram a atitude que tomaram, acendendo fogo não autorizado. Né? Então, gente, outra coisa muito importante para a gente considerar aqui, nessas questões, é que aguçar a mente da criança, do jovem, do adolescente, despertá-lo para a Torá, instigá-lo, isso aqui envolve muito também a questão do raciocínio, tá? A parte racional. Então, existe, por exemplo, um tabu muito grande, eu vou trazer isso à tona agora. Existe um tabu muito grande, infelizmente é algo ainda muito forte, mas isso pode mudar, que é o seguinte: pelo fato de nós encontrarmos muitas vezes na escritura a palavra coração, como foi o caso no próprio Shema, né? E amarás Adonai, teu Elohim, com todo o teu coração. Então fica aparecendo para algumas pessoas, e eu espero que isso mude, né, com o passar do tempo, mas fica aparecendo para algumas pessoas que, na verdade, utilizar o nosso raciocínio diante da palavra do Eterno para o que ele está falando para nós é algo desnecessário. Porque, na verdade, basta eu crer com o meu coração, sem raciocínio algum, então eu vou entender a palavra do Eterno. Não é assim que funciona, meu irmão. É preciso realmente dedicar o nosso raciocínio diante da palavra do Eterno. Na verdade, quando se fala coração, eu vou trazer isso de novo, tá? Coração está falando justamente do nosso raciocínio, entendeu? Quando se fala coração, se fala do nosso raciocínio, da nossa forma de pensar, de perceber o texto, entende? Então, alguns inclusive chegam a pensar que utilizar o raciocínio lógico na escritura, observando, por exemplo, como eu acabei de analisar ainda há pouco, o simples fato de analisar o contexto do texto parece para algumas pessoas algo como se fosse uma afronta para o Eterno. Como se fosse afrontoso ao Eterno raciocinar, pensar, perceber a lógica do que o Eterno está falando, entendeu? Então muitas pessoas simplesmente acreditam cegamente naquilo que fulano, ciclano e beltrano dizem, sem pensarem no que o próprio Eterno está falando na sua Torá, na sua palavra. Você está entendendo? Eu vou dar aqui um exemplo. Se o Eterno, como nós estudamos na porção Shemini, certo? Com o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio. Shabbat Shalom, meu querido irmão, meu querido Moré, professor e amigo Renato de Prísio e toda a sua família, tá bom? Shabbat Shalom. Como nosso querido Moré apresentou na porção Shemini, se o Eterno nos apresentou certos tipos de animais que ele não nos deu como alimento, então qual é o problema em perceber isso? Entende? Você que tem uma ideia do que eu estou falando, vou deixar mais claro isso, ainda na porção Shemini, só trazendo isso aqui à tona. Quando o Eterno ele diz que, por exemplo, o que há nas águas, só o que nos é dado como alimento é o que tem barbatana e escama, né? Barbatana, que são as nadadeiras, e as escamas. Portanto, peixes que tem isso, né? Camarão pode? Não pode. Não pode. Tipos de peixe, por exemplo, que não tem escama, não são nem dados como alimento pelo Eterno. Então, nunca chame um peixe desse que está sobre um prato, mesmo que esteja frito ou preparado, né, douradinho, daquele jeito lá, né, com aquele limão e tudo mais. Nunca nem chame de alimento, porque o Eterno não nos deu como alimento.
Você está percebendo aí a lógica do que o Eterno está falando e de como a gente vai compreendendo o que ele está dizendo? Tudo isso a partir do raciocínio. É só você ler o texto e perceber, entendeu? Então não precisa que alguém, por exemplo, deixe mais óbvio aquilo que é óbvio, diz que já está diante de você. Então o Eterno falou, pronto, entende? Não precisa você querer reformular o óbvio. E o que eu falei aqui sobre esse detalhe, né, do peixe, do camarão, aplica-se a todas as questões da alimentação, tá? Por exemplo, a carne suína não é alimento, nem é alimento. Já foi abordado no texto da porção Shemini, tá? Então, mas é claro, por favor, né? Ética, você não vai sair apontando no prato das pessoas dizendo que não é alimento. Olha, isso aqui não é alimento, né? Não seja arrogante, prepotente, não seja mal educado, não faça isso, tá? A pessoa quer comer aquilo, que coma, ok. Agora, se a pessoa se interessar pelo assunto e trazer esse assunto perguntando para você, aí sim, você com muita calma, com muito amor, aborde lá da melhor maneira possível, tá bom? Então, gente, é muito simples. Eu estava trazendo aqui a questão do raciocínio. Algumas pessoas acham que raciocinar a respeito do que o Eterno está falando é uma afronta, é o ser humano querendo se achar melhor que o Eterno. Muito pelo contrário, se o Eterno deu a você a capacidade de raciocinar, de pensar, de perceber o que o próprio Eterno está falando, que é algo simples, entendeu? Como o próprio Shema, que diz que o Eterno é um. Qual é a dificuldade disso? Por que pensar que ele é 2, 3, 4, 5 e 6, né? Qual é a lógica? Ele é um, pronto. Claro, existem muitos detalhes a respeito disso, né? E aí vem, né? Aquelas sempre tem, né? Não, mas é que isso, não é tão simples. Aí querem romantizar aquilo que o Eterno já nos deu na sua palavra, dizendo que ele é um. Ele estava sozinho na criação. Ninguém ajudou o Eterno. Ele fez tudo sozinho. Entendeu? Então, gente, você está percebendo o que eu estou dizendo? Essa forma de pensar, quando apresentada para o pequeno, para a criança, claro, conforme a capacidade da criança, do adolescente, ele vai se habituando, se acostumando com isso, entende? Quando ele chega a uma certa fase, uma fase adulta, ele já consegue, por si só, ler o texto da Torá e, após o estudo, conversar de uma forma muito tranquila com o seu pai, com a sua mãe, com um colega, com um tio, com alguém que também já leu a porção e, olha só, aprender novas lições com a pessoa que leu e a pessoa que leu com esse jovem, esse adolescente. Entende? Então, nada de esconder das crianças, dos adolescentes, o raciocínio lógico do texto, entendeu? Claro, né? Cada texto, cada lição no seu período próprio. Você sabe a capacidade do seu filho, do seu sobrinho, da sua criança, que vai aprendendo passo a passo, tá bom? Meate, pouco a pouco, tá bom? E aí, Vaishnantan tem como valor numérico da palavra aqui, somando os valores correspondentes a cada uma das letras que corresponde à expressão Vaishnantan 846, tá? Somando todos os valores. 846 é o valor numérico dessa expressão. E as ensinarás, Vaishnantan, tá? E a sua raiz é 9. Olha só, 9. Então, vamos aqui. Uma outra palavra que também tem valor numérico 846. Sabe qual é a palavra? É justamente, olha só, você vai ficar surpreso
em relação a essa palavra, que também tem esse valor numérico. Tá? Deixa eu marcar aqui, deixar bem destacado. 846. A próxima palavra que vai aparecer agora e que tem uma conexão com o Veshnantan e as ensinarás é a negativa daquilo que eu acabei de dizer. Ora, se por um lado, ao ensinar com todo amor, com todo carinho, a palavra do Eterno para os pequenos, assim como Aharon ensinou seus filhos, e que se tornaram Coanim, sacerdote, o contrário, isto é, se não ensinarmos a palavra do Eterno com todo amor, com toda atenção aos pequenos, se não aguçarmos o raciocínio deles, se não despertarmos a forma de pensar deles, se não instigarmos a ler a palavra do Eterno, se não ensinarmos incisivamente com dedicação, sabe o que vai acontecer? Olha só. Tamrur, amargura, cujo valor numérico da palavra também é 846. Então, haverá amargura na vida desse pai, ou dessa mãe, ou dessa família, se essa criança não for ensinada, não tiver a sua percepção despertada para a Torá, a amargura virá tanto sobre a criança, futuro adulto, quanto para os responsáveis dela. Porque pode acontecer de essa criança realmente não vir a honrar seu pai e sua mãe. E honrar pai e mãe não é somente o pai e a mãe, né? O pai e a mãe pode ser também aquela pessoa que cuidou daquela criança, que pode ser um tio, uma tia, um avô, avó, entendeu? Então, olha só que incrível. Existem pessoas que nunca leram, por exemplo, um texto bíblico, que nem sequer sentaram no banco de uma escola, e contudo são pessoas de grande respeito, entendeu? De grande respeito. Nunca realmente tiveram a chance, ou quem sabe por uma questão de trabalho, né? Pela necessidade do momento, tiveram que trabalhar desde cedo e nunca sentaram no banco de uma escola. Mas são pessoas que, mesmo sem ler a Torá, são pessoas honestas e sinceras e amorosas. Sabe por quê? Porque certamente são pessoas que receberam de seus responsáveis, no período em que eram crianças, mesmo quando esses responsáveis, sem conhecer a Torá, mas praticando aquilo que é certo e sabiam que é certo e que, portanto, é a base da Torá, foram ensinados por estes adultos, por seus pais. Entendeu? Então, por isso é tão importante, gente, ensinar os pequeninos, as crianças, os adolescentes a respeito da palavra do Eterno. Instigá-los com todo o amor, tá certo? E dessa forma, essa interpretação de textos vai levar este pequeno a patamares muito grandes, né? Tanto no sentido, ou melhor, principalmente em relação à Torá. E também, socialmente falando, né, na sociedade, será realmente uma criança cujo futuro tem tudo para ser um futuro promissor, independente da área em que essa criança escolher seguir. Entendeu? Seja, enfim, das mais diversas áreas, nas áreas humanas, na área da saúde, certo? Enfim, na tecnologia em si, aonde essa criança for, terá a sua mente, a sua forma de pensar já exercitada. Entendeu? Interessante. Além disso, eu trago para o nosso estudo aqui, antes de nós fecharmos essa parte inicial, que trata a respeito da formação dos futuros Koanim, sacerdotes, que é o Terrelim 127, a partir do verso 3, que diz assim: Keritzim beyad
Gebor Kem, Bnei Hanurim, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos de sua mocidade. Por que o salmista compara, né, os filhos como flechas na mão de um guerreiro? É interessante perceber isso. Aqui uma ilustração, uma pessoa como que treinando, né, com o seu arco e a flecha aqui, ó. Aqui um alvo e já 3 flechas que alcançaram esse alvo, né? Olha só, a comparação aqui é o seguinte. Deixa eu marcar aqui com marca-texto. As flechas. Quem são as flechas? São os filhos. Tá? Para que uma flecha alcance seu objetivo, que é o alvo proposto, ela precisa estar muito bem, como é que eu posso dizer? Ela não pode estar vergada. Tá? Então, o que o salmista quis trazer aqui é justamente isso. A flecha não pode estar vergada ou dobrada, curvada. Ela precisa estar realmente bem direcionada, reta, certo? Sua ponta precisa também estar bem afiada. Toda a estrutura da própria flecha precisa estar bem organizada. Senão, na hora em que o arqueiro a lançar em direção ao alvo, não alcançará o alvo. Porque já na formação dessa flecha, ela já foi mal fabricada, já foi mal direcionada, não estava bem ajustada, não estava bem calibrada, entendeu? Então é interessante. E aí o salmista continua dizendo o seguinte, verso 5: Ashrei Hagever Asher Mile et Ashpato Meren Lo Yevushu Ki Idavro et Yoivim Bashar. Bem-aventurado o homem cuja aljava, para quem não sabe, aljava é um repositório, né? Um local onde se guarda as flechas, que fica geralmente na costa do arqueiro. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, deles, no caso das flechas, né? Bem-aventurado o homem cuja aljava deles, dessas flechas, está repleta. Mesmo por seus inimigos serão respeitados, quando com eles dialogarem junto à porta da cidade. Então, realmente fazendo essa comparação, realmente bem-aventurados são as pessoas, o homem, o ser humano, que tem a sua aljava, isto é, que tem consigo filhos ou pequeninos sobre sua responsabilidade, em grande potencial para influenciar positivamente a sociedade, o mundo, levando a Torá para aonde quer que forem, entendeu? Então, no momento em que o arqueiro pega a sua flecha, em que ele lança ela, como é aqui na ilustração, na hora em que ele lança ela, entre o arco e até o alvo, perceba o seguinte, vamos usar aqui essa ilustração para falar disso. Entre o arco e o alvo, nesse trajeto aqui, ó, é exatamente o momento em que a flecha percorrerá sozinha. Nesse momento, a flecha percorrerá conforme a orientação que o arqueiro deu para ela. A direção e o sentido, ela vai percorrer exatamente esse. E repito, se essa flecha estiver bem ajustada, ao percorrer sozinha esse trajeto, ela vai exatamente no alvo que o arqueiro a direcionou. O que isso significa? O que o salmista está querendo dizer? Que se os pequeninos forem bem direcionados, se eles forem realmente bem ajustados, então existe uma grande chance destes pequeninos, futuros adultos, alcançarem o objetivo proposto no início.
existe uma grande chance destes pequeninos se tornarem sacerdotes exemplares desse Mishkan, que é eles mesmos. Mishkan, ou tabernáculo, esse que o Eterno quer habitar em cada um deles, entendeu? Que quer habitar em você, que quer habitar em mim. Então, olha só a responsabilidade, gente, que a gente percebe nesse momento, que estava sobre Aharon e sua esposa. E isso nos traz lições para a nossa vida hoje, a respeito da responsabilidade, da formação cidadã, da formação em termos de caráter destes pequeninos que estão sobre a nossa responsabilidade. Então, não somente os pais, mas você, meu irmão, que de alguma forma tem a chance de influenciar positivamente os pequeninos, quem sabe na escola em que você trabalha, quem sabe no ambiente onde você trabalha com adolescente de alguma forma, né? Existe aí vários setores, como o jovem aprendiz e tantos outros setores. Uma palavra, uma orientação bem dada, na hora certa, com todo o amor, gente, essas palavras de orientação vão surtir um grande efeito na vida desse adolescente, dessa criança, que você não imagina a proporção positiva que isso vai trazer para ele e para ela, entendeu? Então, realmente esse jovem vai ser como essa flecha que a gente acabou de ver aí na ilustração, que enquanto ela estiver aqui, enquanto essa flecha estiver nas mãos do arqueiro, ela está recebendo a orientação, mas depois que ela sair do arco, pronto. E exatamente nesse meio aqui, gente, que é quando o jovem, o adolescente, já se tornando adulto, começa a tomar suas próprias atitudes, suas próprias escolhas, entendeu? Começa a tomar o seu próprio rumo, porque dependendo das orientações que recebeu de seu instrutor, do arqueiro, então essa flecha, esse jovem, percorrerá exatamente o caminho que lhe foi ensinado. Isso é muito incrível. Bem-aventurado o homem, como diz o salmista, bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Deles quem? Os filhos de sua mocidade, que são como flecha. Então fica aí essa grande lição para cada um de nós a respeito da formação dos futuros Koanim, dos futuros sacerdotes, tá? E mais, a gente está falando aqui, gente, preste bem atenção, estamos falando dos sacerdotes, Koanim. O Eterno está falando nesse início do texto para eles, filhos de Arão. Depois de Aharon, depois que morre Aharon, outra pessoa é que vai substituí-lo, certo? Então Eliezer vai substituir Aharon depois que Aharon morre. Então isso nos traz também uma outra lição, é que todo Koanim, só para chegar no patamar de Koanim, de sacerdote, já é todo um trabalho, né? Já é todo um esforço, tanto daquele que está formando, do instrutor, quanto daquele que está se tornando Koanim. E depois de tempos, o nosso objetivo, gente, de cada um de nós, conforme o coração do Eterno, é que cada um de nós nos tornemos, dentro do contexto do que aquilo que estamos falando, né? Claro, nos tornemos Kohen Hagadol, de nós mesmos, sumo sacerdote de nós mesmos. Então, esse é o grande alvo que precisamos alcançar, a ponto de termos essa instrução da parte do Eterno em nós e termos essa oportunidade de nos apresentarmos diante do Eterno, diante da Arca da Aliança, e que dentro dela está as palavras do Eterno, entrar no Santo dos Santos, no Kedosh Kedoshim, e estar
frente a frente com o Eterno. Entendeu? Para isso tem que ser Kohen Hagadol. Mas para ser Kohen Hagadol, tem que primeiro ser Kohen, sacerdote. Para depois ser Kohen Hagadol, sumo sacerdote. Entendeu? E a nossa vida dinâmica, da forma que ela é, sempre é essa corrida, sempre é esse processo, tá? Então, a gente vai aprendendo e praticando. Tropeça aqui, mas é preciso levantar e continuar a caminhada, tá bom? Ok. Então, vamos que... Por que o Eterno ele falou dessa forma com os filhos de Aharon, né? O Eterno falou para Moshe, para que Moshe repassasse ou falasse isso para os filhos de Aharon, que por nenhuma alma, por nenhuma pessoa do seu povo se tornarás impuro. Então, primeira lição aqui, tá? Para ser Cohen é preciso estar limpo, apartado daquilo que não tem vida, tá? Então, isso é o verso 1. A partir do verso 2 em diante, o Eterno vai começando a dar mais detalhes a respeito disso. Agora que nós analisamos, já vimos aqui o cuidado do Eterno em relação à formação dos pequeninos para se tornarem Cohen, o Eterno dá essa instrução exatamente para eles. Vamos agora o que o Eterno está falando para os Coanim, os sacerdotes, que são filhos de Aharon. Verso 2 diz assim: eles não deveriam se tornar impuros por nenhuma pessoa do povo, né, que morresse. Coanim, ki in lishru hakarov elav leimo uleaviv ulevno ulebito ulahiv, exceto, olha só, aí o Eterno vai abrir uma exceção, né? Eles podiam se tornar impuros, entre aspas, isto é, ter contato com um corpo sem vida, exceto com seus parentes mais próximos a ele. Detalhe, gente, são essas instruções, novamente, porque às vezes a pessoa acha que é tanto para os Coanim, os filhos de Aharon, sacerdote, quanto para o Cohen Hagadol. Não, são instruções próximas entre si, mas existem diferenças, tá? Então, para os filhos de Aharon, existia essa exceção aqui, ó, com exceção de seus parentes mais próximos a ele. Isto é, por sua mãe, aqui ó, leimo, mãe, leimo, por sua mãe, e por seu pai, ulaviv, por seu pai, por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. Então são exceções, tá? E aí vem aquela questão, né? Lembra do questionamento? Imagina, né? Você está estudando ali a Torá, uma criança ali com você, um adolescente, aí você vira para ele e pergunta, né? Para instigá-lo, o pequenino, Caton, o que você acha? Por que o Eterno ele proibiu os sacerdotes de ter contato com uma pessoa que tivesse falecido, mas abre essa exceção aqui, né? Aí ele vai pensar. Bem, veja bem, para estar diante do Eterno é preciso estar limpo, tá? Limpo. O Eterno dá essa instrução, afinal, imagina a mãe deste sacerdote, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, né, que perdeu a vida, que veio a falecer. Então, o Cohen, o sacerdote, não é um robô, é alguém que tem sentimentos. Então, o Eterno ele abre essa exceção. Contudo, existem instruções para que ele venha a se banhar, para se purificar, que a gente vai ver mais adiante,
e dessa forma esteja sempre limpo diante do Eterno. Qual é a lição disso para cada um de nós? Bem, olha só, de forma literal, né, para nós, realmente, uma pessoa quando vem a falecer, ela vem a se tornar realmente algo que, entrando em contato com ela, nós que estamos vivos corremos o risco realmente, ou melhor, a nossa saúde corre risco, tá? Então que os profissionais responsáveis por cuidar e tratar da pessoa que faleceu façam esse trabalho, tá certo? Então, após isso, o sepultamento da pessoa, tá certo? A gente entende a respeito dos sentimentos. Tem pessoas que chegam a beijar a pessoa que faleceu, chegam a abraçar a pessoa que faleceu, chegam a realmente ter contato ali, né? A gente entende perfeitamente. Contudo, o Eterno nos dá essa instrução de realmente ter muito cuidado em relação a esse tópico, tá certo? Agora, é claro, existem situações que não tem como, né? Situações que só tem a pessoa ali para estar diante daquela situação. Algo tem que ser feito de imediato. E aí não tem como, né? Ok, tudo bem. Mas tendo os profissionais, em casos em que há o profissional para fazer esse serviço de sepultamento, do cuidado, do manuseio da pessoa que faleceu para sepultamento, que seja realizado, entendeu? Então esse é um cuidado todo especial que o Eterno tem para com seu povo, visando também a preservação da nossa saúde, entendeu? Em relação à nossa exposição a determinadas bactérias e dessa forma vindo a contaminar o nosso corpo. O Eterno já vem se preocupando com isso desde muito tempo, tá bom? A exemplo, aí eu torno a falar da porção Shemini, que fala da alimentação apropriada. O Eterno cuida, gente, da nossa saúde, tá? Então não adianta, o Eterno quer cuidar da nossa saúde, mas a pessoa não coopera para isso. Então, um cuidado todo especial. Uma outra lição ligada ao que estamos falando a respeito do Cohen, do sacerdote, se privar realmente de ter contato com uma pessoa que faleceu, com exceção das pessoas que foram citadas aqui no texto, é que aconteça o que acontecer, meu irmão. Você que é Cohen precisa estar sempre realizando os serviços que um Cohen faz em um Mishkan. Dentre eles, por exemplo, deixar sempre a menorá acesa no tempo próprio, azeite de primeira prensa, entendeu? Os pães da propiciação. Então, olha só. Então, o que isso nos ensina? Que por mais que a nossa vida passe por várias situações, um turbilhão de sentimentos e de situações, né? Eu não estou falando aqui que, por exemplo, teve um determinado dia, um determinado Shabat, por exemplo, que não deu para você fazer como você faz de costume, o Kabbalat Shabbat, o recebimento do Shabat, não deu. Então, já que eu não fiz a leitura do Sidur, Kabbalat Shabbat, então pequei hoje. Não se trata disso. Por uma questão de saúde, realmente de uma emergência, uma situação, você não teve como, vá, resolva, a vida está em primeiro lugar. A preservação da vida está em primeiro lugar. Nunca esqueça disso, tá? A preservação da vida. Isso é a instrução do Eterno. Agora, resolvendo as situações quando você estiver, nunca se afaste do Eterno. Nunca se afaste da Torá do Eterno. Entendeu? Então, nunca venha a agir como se nunca tivesse conhecido ao Eterno. Essa é a questão. Essa é a questão. Puxa, mas eu vou ter que ter contato ali, porque
vamos voltar aqui à questão, né, do corpo. Não tinha como, irmão Raimundo, eu tive que fazer o serviço para preparar a pessoa para o enterro. Era no local isolado, era no interior, muito distante da cidade, para fazer todo o processo. Não tem, alguém tinha que ter lá e fazer o serviço. Ok. E ao fazer, lembre-se, você é servo do Eterno. Entendeu? Em tudo aquilo que você fizer, sempre seguindo as orientações do Eterno. Tá? O Eterno vê cada situação. Ele sabe que você tinha que fazer aquilo, tinha que realizar aquele serviço ali. Entendeu? Seria uma desonra para a pessoa que faleceu ter o seu corpo exposto ali, né? E já em estado de decomposição. Então aquele corpo já precisava ter sido enterrado. Então, entende? Então, inclusive fazer isso é uma questão de honra para a pessoa, o corpo da pessoa, tá? E ao realizar todos esses serviços, tudo que estiver diante de você, que por acaso, por exemplo, você não pôde estar em Shabat, então essa é a questão. Nunca se afaste do Eterno. Nunca. Então, já que eu não pude fazer o Kabbalat Shabbat hoje, então, né, já era. O meu Shabbat já era, não fiz o Kabbalat Shabbat, então, já que eu, né, não deu para fazer mesmo, então eu vou sair por aí, vou levar o dia hoje como se nem fosse Shabbat. Já não fiz o Kabbalat Shabbat mesmo? Não, meu irmão. Não, 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 não. Repito, aconteça o que acontecer, você é um servo do Eterno. Lembre-se das instruções do Eterno. Tá? Mesmo em situações extremas, que o seu coração esteja conectado com Ele. Nunca esqueça disso. Então é por isso que o Eterno, ele sempre, você vai perceber nos textos dessa porção, ele sempre falando para os Kohanim se manterem limpos. Por quê? Para eles estarem aptos a realizar os serviços no Mishkan, tá? Que mantenham-se limpos. E aí vem o verso 3. Ele poderá também tornar-se impuro pela irmã virgem que nunca se casou e, portanto, era dependente dele. Então, alguém próximo a ele. Verso 3. Não é? Verso 4. Lo itama baal beamav lerechalo. Não se tornará impuro pelos habitantes de seu povo. Nós temos aqui também a palavra Baal, que significa marido ou dono, né? Então, mais uma vez, o Eterno reitera sobre não se tornar impuro pelos habitantes do seu povo. Por quê? Ele precisava, o Cohen precisava estar apto para realizar os serviços. Imagina só, se o Cohen, não sendo alguém que faleceu e que não é próximo a ele, ele vai largar todos os serviços que deveriam ser realizados no Mishkan por ele, para poder realizar o sepultamento daquela pessoa. Entendeu? Então o que o Eterno está dizendo? Que os serviços no Mishkan, isto é, dentro de cada um de nós, no nosso relacionamento com o Eterno, precisam ser realizados a todo instante. Aconteça o que acontecer. Entendeu? É isso. Aqui faltou essa parte do texto, né? Não se tornará impuro pelos habitantes de seu povo para profaná-lo. Tá? Então, a gente percebe aqui o cuidado do Eterno em relação aos Kohanim, filhos de Aharon, a respeito do que deveriam fazer caso acontecesse isso, de alguém dentre o povo viesse a falecer. O Eterno abre exceção para seus parentes mais próximos. Ok, então eu vou concluir o nosso estudo nesse momento, tá?
Desde já eu agradeço a você pela sua participação, tá bom? Eu agradeço você por estar conosco aqui no tempo em que estivemos aqui apresentando este maravilhoso estudo. E deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua companhia aqui, tá? Foi uma honra compartilhar com você o estudo realizado aqui no Kabbalat Shabbat. Eu espero que tenha ficado bem claro para você a respeito do cuidado, tá bom? Em relação à formação dos futuros Kohanim, dos futuros sacerdotes. Sacerdotes do Mishkan, que é eles mesmos, que são as crianças do hoje, também os adolescentes, tá certo? Que com muito amor possamos guiá-los na direção da Torá, a Torá de Adonai, tá bom? Ok, então eu mais uma vez agradeço a todos, convido nossos irmãos para juntos recitarmos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Para isso, deixa eu pegar aqui o violão, né? Fazer aqui o ao vivo. Vamos recitar essa maravilhosa brachá, essa bênção que está no Sefer Bamidbar, no livro de Números, no capítulo 6, verso 24 ao 26. Yevarecha Adonai veish berecha Yair Adonai panav elecha vichonika Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom veyasem lecha shalom Yevarecha Adonai veish berecha Yair Adonai panav elecha vichonika Isa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom veyasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Ne'eman, Elohim é Rei fiel. Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado a todos. Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Bom, eu me despeço de vocês, de todos os nossos irmãos nesse momento. Vamos cantar junto com a dupla Raparvarim, né? Com a música Sombra e Águas do Poço, né? Uma música que eu gosto muito e também muitos dos nossos irmãos, né? E se o Eterno assim nos permitir, Ibn-Tzi Hashem, amanhã às 10 horas da manhã, horário de Brasília, para quem aqui é de Manaus, 9 da manhã, portanto uma hora mais cedo, né? Estaremos realizando o estudo pela manhã, dando sequência ao estudo da porção Emor, tá certo?
Desde já, muito obrigado a todos, que o Eterno vos abençoe sempre, sempre. Com vocês, a dupla Raparvarim, Sombra e Águas do Poço. Shabbat Shalom, Lehiktraot. במדרון בהר הוואדי, עץ השקדי הפורח, באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שהרמהל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא תוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא פוצל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי המלך. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שהוא לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא פוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא פוצל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.